Salve, meu querido e amado irmão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre a fé e as obras e também um pouco sobre como diferenciamos o Deus verdadeiro dos deuses falsos. Pessoal, o nosso Deus é um Deus de obras, é um Deus que faz, é por isso que ele é o Deus verdadeiro, porque ele se diferencia de tudo que a humanidade adorava antigamente, por exemplo, na questão do Egito. Quando o povo estava no Egito, o povo teve contato com todo tipo de paganismo, porque o povo do Egito eles adorava cabra, vaca, boi, lua, céu, terra, tudo que você imaginar, o povo do Egito adorava. E Deus tirou o povo da descendência de Abraão, né, do Egito, que estava vivendo como escravo. Quando o povo está no deserto, o Moisés, o povo quer. Eu não me lembro agora direito o capítulo, mas eu acho que no capítulo 19 vai falar sobre isso. O povo estava muito. O povo vivia duvidando de Moisés, né? Então, o povo queria falar com Deus. Só que quando Deus vai para falar com o povo se caga todo de medo. Por quê? Porque os ídolos que eles tinham contado no Egito, os ídolos não podiam fazer nada. Não faziam nada, porque era, tipo, era ídolo, era um deus falso, era algo que não existe. E o Deus verdadeiro, ele é poderoso, o Deus é assustador, gente. Pra quem desconhece Deus, até pra quem conhece Deus, ele é assustador, não por causar medo de ser algo ruim, mas pelo poder de Deus. Tanto é que o homem não pode olhar a Deus sem que morra. Deus vai falar isso várias vezes. Se vocês me virem, vocês vão morrer. Que é o que acontece por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo. O homem não viu nosso Senhor Jesus Cristo na forma divina. Porque não é possível para o homem ver Deus e sobreviver. Então, quando Deus vem para o monte, Deus desce ao monte, se não me engano, é o Monte Sinai. Ele vem fazendo, tipo, vem trovão, vem todo tipo de... Por exemplo, já viu aqueles trovão bem forte que assusta? Às vezes a gente acorda assustado à noite, dá um trovão que você fica, meu Deus, o mundo vai acabar. Então Deus chega daquele jeito. Deus é poderoso, poderosíssimo. Se a pessoa se aproximasse ali do monte, então onde Deus, a sombra de Deus estava, a pessoa morria na hora. Então o povo, quando viu isso, o povo ficou assustadíssimo. E no Egito, Deus fez muitas obras. Deus fez, por exemplo, a questão dos gafanhotos, a questão da chuva eu acho que de granizo, se eu não me engano, e todos as pragas do Egito. Então o povo vendo aquilo, falou: peraí, esse Deus é o Deus verdadeiro, esse Deus tem poder, esse Deus não é igual os deuses que nós cultuamos, que não faz porcaria nenhuma, né? Que eram os ídolos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente identifica o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é um Deus de obras. Quando você vê os protestantes, porque vocês falam que são salvos também pelas obras, mas isso está na Bíblia o tempo todo. Então eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: o homem, ele é salvo somente pela fé. Isso porque o homem não tem como pagar. A obra que o homem faz não tem como pagar. Porém, a fé ela gera fruto. E os frutos da fé são as obras, que é uma imitação de Deus, porque Deus tem várias obras. Uma das obras, vamos ver aqui, ó. No Salmo 48, vai dizer o seguinte: Nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Ou seja, nenhum homem, nada que você faça, tem valor para te salvar da ofensa que você fez a Deus, porque Deus é infinito. Então a ofensa que a gente fez, que o homem fez ao pecar a Deus, é infinita. Então, como que o homem vai pagar algo que é infinito? Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vem ao nosso resgate. E por ele a gente é salvo, né? Indo aqui no Salmo 145, está o seguinte: Feliz aquele que tem
protetor, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus verdadeiro, né? O único Deus, o Deus de Jacó, que põe a sua esperança no Senhor, ou seja, a esperança nossa está em quem? Em Deus. Nada no mundo aqui pode nos dar o que Deus dá. O Senhor, seu Deus. É esse o Deus que fez o céu e a terra. Ou seja, esse Deus tem obra. Isso aqui é uma obra de Deus, ó. Deus fez o céu e a terra. O que os ídolos fez? O que Buda fez? Buda não fez porcaria nenhuma. O que os ídolos do Egito faziam? Os deuses que eles diziam ser deuses. Os falsos deuses. Nada. O Deus de Jacó, o Deus verdadeiro, ele fez o céu e a terra. Isso aqui é uma obra de Deus. Da testemunha de Deus. Tem uma parte da Bíblia, eu não me lembro agora. Eu sou muito ruim em decorar os versículos. Diferente do irmão João Batista, né? Que decora tudo. E ele fala o seguinte, que o céu e a terra, a obra de Deus, dá testemunha do que Deus fez. E ai daquele que não vê isso. O mar e tudo que nele contém. Deus fez o mar, fez o céu, fez a terra, tudo que contém. Que é eternamente fiel à sua palavra. E Deus é eternamente fiel à sua palavra. Ou seja, Deus... Por que nós vivemos pela promessa de nosso Senhor Jesus Cristo? O que Jesus Cristo prometeu? Eu irei preparar um lugar para vocês. E eu voltarei para levá-los, não para deixar nesse mundo. Por isso que nesse mundo a gente não pode dar valor em nada. Porque tudo aqui vai passar. Tudo vai ficar para trás, entendeu? Nós vivemos por essa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. E as promessas de Deus é eterna, é fiel, ele não quebra. Que fez justiça aos oprimidos, ou seja, Deus faz justiça. Por exemplo, a pessoa que é maltratada a vida toda, você fala, não existe justiça nesse mundo. Nesse mundo não existe justiça, mas é o que? A pessoa tem que estar esperando não a justiça desse mundo, mas a justiça de Deus. E dá pão aos que têm fome, ou seja, Deus alimenta aqueles que têm fome. O Senhor livra os cativos, ou seja, os presos. Quem é os cativos aqui? Os cativos do pecado. Deus nos liberta do pecado, das más obras. Então, é isso que o Deus verdadeiro faz. A obra de Deus é obra de misericórdia, é obra boa. O Senhor abre os olhos dos cegos e o Senhor ergue os abatidos. O Senhor ama os justos. Ou seja, o Senhor faz milagre. O que nosso Senhor Jesus Cristo fez? Nosso Senhor Jesus Cristo fez milagres. O Senhor Jesus Cristo deu vista àqueles que era impossível ver. O cego voltou a enxergar. O aleijado voltou a andar. Então, isso é obra de Deus. Essas obras de Deus é o que faz a gente diferenciar ele de todos os deuses falsos. Por exemplo, a pessoa fala assim, o meu Deus é a galinha com cabeça de macaco. Lá, vamos dar um exemplo aqui lá no Egito, né? O que essa porcaria faz? Nada. Porque não é um Deus. E o Deus verdadeiro é um Deus de obras, é um Deus que faz. Faça-se a luz foi feita, é um Deus criador, é um Deus poderosíssimo. E é o único Deus que existe. Eu separei aqui também no Salmo 110, isso aqui é na Bíblia Ave Maria, tá, pessoal? Quem gosta de olhar online, eu sempre uso aqui, ó, no site Apelos Urgentes, tem a Bíblia aqui, da Ave Maria, eu sempre tô usando por aqui. Tem as mensagens de Nossa Senhora aqui também, se a pessoa se interessar a estudar, né? E eu aconselho a estudar. No Salmo 110, vai falar o seguinte: grandes são as obras do Senhor, dignas de admiração de todos os que as amam. Ou seja, as obras do Senhor são grandes, todo mundo pode ver. Olha só, por exemplo, vou dar um exemplo, o olho humano, para quem é ateu, para quem não acredita em Deus, o olho humano não tem nada de simples no olho humano. É algo extraordinário, né? Suas obras e toda ela, majestade e magnificência e eterna sua justiça. Memoráveis suas obras maravilhosas. Memoráveis suas obras maravilhosas. O Senhor é clemente e misericordioso. Que é o que eu tinha falado antes, né? O Senhor é misericordioso, porque o homem ele é salvo pela fé, por essa fé que ele tem em Deus. Ou seja, porque Deus é misericordioso, o homem não pode pagar isso. E quando os protestantes atacam, eles falam uma coisa que é certa: o homem é salvo pela fé, mas não somente pela fé. O homem é salvo, na verdade, pela graça de Deus. É pela fé, né? Mas a fé causa algo no homem
que eles negam, que é o agir bem, o fazer boas obras. E vamos ver isso aqui mais para frente. No Salmo 91, Senhor, estupendas são as suas obras, e quão profunda os vossos desígnios. Ou seja, as obras de Deus é grande, elas são visíveis. Por isso que nós conhecemos que o Deus de Abraão é o Deus verdadeiro, porque ele fez tudo isso, os milagres, tem tudo por trás, entendeu? Deus, isso prova que Deus é o Deus verdadeiro, não um ídolo que não faz nada. Não compreende essas coisas o insensato, ou seja, os protestantes são insensatos, eles não compreendem a questão das obras, a ligação das obras, da fé e a ligação das obras com o Criador, que é o que dá testemunho dele, que é a gente conhece Deus pelas suas obras, porque ninguém viu a Deus. Não compreende essas coisas os insensatos e nem os percebe os nécios. Os nécio deve ser uma pessoa meio, sei lá, idiota, né? Mais ou menos isso. Efésios 2:10, né, pessoal? Ele tá aqui, ó. Somos obras suas, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as pratiquemos. Ou seja, eles não leem essa parte aqui, ó, boas obras. Porque São Paulo aqui tá falando em si, aqui mais acima, São Paulo tá falando porque eles usam muito esse texto para falar que o homem é salvo somente pelas obras para que ninguém se glorie. Só que São Paulo está falando das obras das obras da lei e não das obras de justiça, que é outra coisa. Deus nos saca das obras, saca o homem das obras da lei e traz para o campo das obras da fé, que é quando você tem fé em Jesus Cristo, você passa a praticar boas obras. Por exemplo, quando eu vivia como um pagão, que eu não ia pra igreja, que eu não fazia nada, eu passava por uma pessoa, a pessoa me pedia dinheiro pra comer, eu olhava pra pessoa e falava, não tem, e ia embora. Hoje, quando eu frequento a igreja, eu estudo, eu aprendo mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, eu pratico as boas obras, eu passo pela pessoa, a pessoa me pede, eu paro, penso, será que essa pessoa tá com fome? Será que ela não tá? E ajudo de alguma forma. Então você ajuda, o que é uma boa obra? Tudo aquilo que você faz de bem para o próximo, não só dar comida, mas a pessoa está precisando de um conselho, você dá um bom conselho, você ajuda de alguma forma a pessoa. E São Pedro também vai falar o seguinte, ó: se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, ou seja, Deus não para negro, branco, pobre, rico, todo tipo de pessoa ele chama, ele não tem distinção. Julga cada um segundo as suas obras. Olha só que interessante, ó. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras. Vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, São Pedro está falando que Deus julga conforme as suas obras. Por quê? A pessoa que tem fé, ela tem obra. Por isso que São Tiago vai falar que a fé sem obra ela é morta, porque não existe a pessoa falar para você assim, eu tenho fé, eu já tô salvo, aleluia, aleluia, eu já tô salvo porque eu creio em Cristo. Mas aí você fala assim, tá, e aquela pessoa que tava com fome, tu ajudou? Ah, não, eu não preciso, a pessoa foi embora, não ajudei. Tu não tem fé, porque se você tem fé, você vai fazer boas obras. Porque o fruto da fé é as boas obras. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui, pessoal. 14 minutos.